O que esperar do mercado imobiliário para o ano de 2024? Esse é o nosso bate-papo de hoje. Se tu ficou curioso e gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, segue o nosso canal, ativa o sininho, encaminha, salva, não sei através de qual rede social a gente está te impactando, mas é importante a interação com a gente para que as plataformas entreguem cada vez mais esse tipo de conteúdo que a gente produz com tanto carinho. Meu nome é Fernando Alan, eu sou da Otimiza Rentáveis, fundador e atualmente CEO, e hoje a gente vai falar sobre o que esperar desse ano de 2024, um ano que promete coisas boas para o mercado depois de um 23 meio conturbado, meio confuso. Então eu fiz uma pesquisa, eu venho estudando desde o início do ano o que 2024 pode nos aprontar em relação ao nosso querido mercado. E eu vou começar com a primeira aqui, que é a que mais aparece, né? É um mercado crescente de forma moderada. A gente ainda paga a conta daquela taxa Selic de 2% lá da pandemia, então a gente não pode apostar num crescimento louco do mercado para esse ano, porque ele tende, sim, a crescer, mas ele certamente vai ser de forma moderada. E a gente vai discutir sobre essa moderação no final do vídeo, portanto, ótima desculpa para tu ficar até o final aqui conosco. Outra tendência bastante comentada nos maiores portais e pelos maiores especialistas é o retorno dos investidores a esse mercado. Também a gente vai afinar essa discussão quando a gente conversar sobre taxa, mas a bem da verdade é que 2023 foi um ano que o investidor imobiliário ficou retraído, preferiu deixar o dinheiro no banco, o dinheiro está muito caro, o rendimento está bom no banco e em instituições financeiras, e é verdade que o investidor ele deu uma sumida do nosso mercado durante o ano de 2023, o que é prejudicial, pois é uma parcela importante desse giro do mercado. Porém, para 2024 a gente tem o retorno gradativo e moderado desses players para a aquisição de imóveis, terrenos, enfim, tudo relacionado ao mercado imobiliário, por conta também, obviamente, das projeções das taxas que a gente vai falar ao final do vídeo. A terceira tendência é um programa habitacional chamado Minha Casa Minha Vida, que mais de 100 bilhões de recurso do FGTS serão destinados a esse programa. Então, as construções populares, a habitação popular retorna com força total no ano de 2024, porque foi divulgado no segundo semestre do ano passado novas regras para esse programa, novas regras que são responsáveis por aquecer. Então, não se surpreendam se esse ano a gente começar a ouvir e perceber um ritmo maior de lançamentos desse tipo de produto no mercado imobiliário, o que é extremamente positivo, pois aquece a economia, mas principalmente entrega moradia digna, facilita o acesso ao crédito de pessoas com renda mais baixa. E para as construtoras que são focadas nesse de construção também é importante, pois elas são alavancadas quase que 100% pelo governo, e o governo já sinalizou que 2024 vai ser um ano de potência no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Em relação a projeções, que são efetivamente o que vai determinar o ritmo dessa moderação que a gente falou na primeira e na segunda tendência, tanto ao crescimento quanto ao retorno dos investidores para esse mercado. O que a gente tem de projeção aqui? Nós temos hoje, dia 24 de janeiro de 2024, uma taxa Selic de 11,75 pontos percentuais. Ela vem sofrendo cortes, né? Ela já sofreu 2 pontos percentuais de corte, porque a gente teve uma manutenção dessa taxa de 13,75 durante muito tempo, e aí no segundo semestre do ano passado, o Copom, né, que é o conselho do Banco Central que determina isso, vem fazendo cortes gradativos de 0,5% a cada reunião. E a expectativa, notícia de anteontem, fresquinha, é que a expectativa para o ano de 2025, ou seja, a finalização desse ano de 2024, uma taxa de 9 pontos percentuais. Isso significa um corte de 2,75 pontos percentuais. Se a gente fizer a proporção em 11,75, que é a taxa atual, a gente pode afirmar que até o fim do ano a taxa Selic vai ter uma redução de 23,4%. Isso é muito significativo quando a gente fala sobre o retorno dos investidores ao mercado. Porque o investidor, ele olha para a rentabilidade e potencial de valorização. Especificamente a rentabilidade, a gente precisa ponderar que, com o dinheiro mais caro, significa que as aplicações financeiras estão pagando melhor. O investidor tem aquele dinheiro retido consigo e ele vai fazer o quê? Ele vai olhar para a sua aplicação financeira e ele vai olhar para o potencial de rentabilidade
que um imóvel pode oferecer a ele. Historicamente, a gente sempre trabalha com 0,5% ao mês de aluguel e uma valorização entre 5% e 10% ao ano do patrimônio. A gente falando de uma taxa Selic a 13,75 pontos percentuais ao ano, a gente sabe que tem investimentos muito acessíveis. Então, vamos arredondar para fazer uma linha de raciocínio fácil aqui e que também não vai dar grandes diferenças em valores médios, que uma taxa Selic a 13,75 ao ano, num CDB que renda 102%, nós temos aí um rendimento bruto de quase 1,17% ao mês. Isso é muito alto em comparação ao 0,5% do aluguel e a valorização virtual do patrimônio. Porém, a gente falando de 9% ao ano, essa situação muda e muda consideravelmente, o que faz com que os investidores voltem a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos, porque aí o seu patrimônio, o seu dinheiro vai estar melhor investido aqui. Então a gente tem que se ligar nessa taxa Selic, que são previstas 8 reuniões do Copom. Se a gente fizer uma média muito tosca, digamos assim, que a gente vai ter uma redução durante o ano de 2,75 divididos por 8 reuniões, a gente tem uma média aí de uma redução de 0,34375 por reunião. Eu acredito que os cortes vão vir da magnitude de 0,5 e 0,25 pontos. Embora o Banco Central já tenha sinalizado que a primeira reunião do Copom, que acontece em janeiro, semana que vem, e a segunda reunião, que até acontece 19 e 20 de março, nessas duas primeiras específicas, o corte de 0,5% vai acontecer. Então, a gente tende aí a acreditar que a taxa vai baixar dos 11% já no final de março, porque a gente vai ter uma redução de 1% nessas duas reuniões. Depois, provavelmente, o ritmo de desaceleração seja um pouco menor, exatamente para controlar a inflação. Então, uma taxa Selic elevada tende a ter uma inflação menor, e uma taxa Selic muito pequena tende a elevar a inflação, porque uma taxa Selic menor é mais dinheiro no mercado, é mais circulação de moeda, a tendência é da inflação ser maior. Porém, a gente tem que bater aqui na tecla, que é um dado também, que durante o ano de 2023 o nosso país ficou abaixo do teto da inflação durante todo o período, né? Então, se a gente pegar o acumulado de 12 meses, a gente não extrapola o teto da inflação, coisa que aconteceram nos últimos 2 anos, mas em 2023 especificamente não aconteceu. Então, uma inflação controlada, não tem por que a gente não trabalhar com essa expectativa realista de cortes na taxa Selic. Então, para resumir esse vídeo, nós temos 3 tendências para o mercado imobiliário em 2024. A primeira é um mercado com crescimento moderado, mas importante ressaltar que é um crescimento, que para nós é extremamente importante. Um Minha Casa Minha Vida aquecido, já com as novas regras do programa e o anúncio de mais de 100 bilhões de investimento para construções desse modelo, e o retorno dos investidores ao mercado imobiliário, fruto de todo esse papo que a gente já teve pela taxa. Tá bem? Obrigado por ficar até aqui, e quem quiser saber mais, de novo, dá essa moral, curte, acompanha, envia para o amigo, salva e principalmente comenta aqui o que achou. Até a próxima!